Olá, pessoal, tudo bem? Eu recebi uma sugestão de abordar o tema a Semana da Pátria em tempos de pandemia. E é claro que o meu foco é a educação, é a formação na cidadania e mais especificamente desde a infância. E aí eu fiquei pensando o que é que eu poderia trazer, que contribuição eu posso dar acerca dessa temática. E nada melhor do que falar sobre a nossa experiência de formação na cidadania, o trabalho com as crianças para realizarem as assembleias a cada 15 dias, que se configura de fato num momento alto da escola, num momento alto do projeto pedagógico e tem trazido resultados muito especiais. Agora, por ocasião do distanciamento social, das atividades das escolas suspensas, não é, de forma presencial, nós também estivemos com as assembleias suspensas por ainda estarmos buscando condições para realizá-la de forma remota. Apesar das crianças jamais terem deixado de estar em atividades, não é, com orientações diárias dos professores. Nós temos um trabalho desde o dia 20 de março que não, em nenhum momento foi interrompido, mas as assembleias, essas sim estavam suspensas. E na última quinta-feira, nós realizamos pelo Meet a primeira assembleia remota da escola. E foi assim muito bonito, né? Foi muito emocionante ver as crianças discutirem os temas para elas relevantes. E estava lá na pauta um dos pontos, né? A pauta que é preparada por elas, o convite é preparado por elas, tudo é feito por elas. E aí estava um ponto lá na pauta, Semana da Pátria. E o que é que eles trouxeram nesse momento de discutir esse ponto, Semana da Pátria? O olhar que elas lançaram sobre o meio onde elas vivem, não é? As demandas, as necessidades, os problemas do bairro, não é? A falta da praça, a falta da iluminação, o problema sanitário, as questões que elas analisaram e que levaram para a Assembleia. E aí, em que vai se desdobrar esse trabalho tão especial da professora que conduz esse momento? Elas vão preparar e-mails, não é? As crianças vão preparar e-mails a serem encaminhados aos órgãos competentes, aos nossos legisladores, não é, municipais, também no âmbito do Estado e da União, né? Eles vão apresentar todas essas demandas solicitando providências, e isso se inserir no mundo, não é? Fazer a leitura de mundo, se lançar a buscar soluções para os problemas do meio onde elas vivem, não é? Então, isso é pensar o país, é pensar que pode ser melhor as condições de vida dos que vivem e dos que integram esse mundo que a gente divide, não é, de forma coletiva. Então, por ocasião da Semana da Pátria, não é, das celebrações da independência do Brasil, as crianças fazem essa reflexão e nos dão a lição de que pensar em independência, pensar num país mais democrático, né, com mais condições para a gente viver, passa em resolver desde aquele pequeno problema lá da rua onde eles moram, até problemas maiores, como oferecer as condições para que as escolas ofertem educação de qualidade, por exemplo, né? Então, as crianças estão imersas nesse tipo de debate.
A assembleia é uma oportunidade para elas aprenderem a concordar e a discordar, aprenderem a argumentar, aprenderem a negociarem, não é? E encontrarem soluções para as questões que afligem de repente o grupo, a escola ou até mesmo a cidade e o país. Ou seja, ali elas constroem as situações ideais de diálogo, não é? Elas são verdadeiramente cidadãs e aprendem a replicar isso em suas vidas, né? É um processo formativo. Então, nesse momento de Semana da Pátria, nesse momento de celebrações da independência do Brasil, nesses tempos de pandemia, eu compartilho a importância de se investir na formação cidadã. Essa criança, esse jovem, não é? Esse adolescente que é cidadão hoje, no presente, ele é respeitado enquanto cidadão e ele se coloca no mundo enquanto cidadão. Ele tem voz e ele tem espaço para se colocar. E aí, nesse processo, durante a assembleia, eu tive a oportunidade de falar, elas me deram a palavra, não é? Porque a assembleia é das crianças, eles, no momento que consideram oportuno, eles perguntam se algum professor, alguma professora deseja falar, e aí concedem a palavra pela ordem, não é, de inscrições a quem solicitou. E eu falei durante a assembleia e levei o conteúdo, a importância dos direitos e deveres, não é? Que a gente tem direitos e que a gente tem deveres, não é? Desde as coisas mais simples, o cumprimento das atividades deles, das atividades diárias, não é? Que as professoras orientam, do respeito às falas, do respeito ao outro, não é? Da prática da solidariedade. E que nós temos deveres, obrigações no contexto que a gente vive, não é? E aí a gente pode exigir que se cumpra também para que os nossos direitos sejam garantidos. Então a gente estabeleceu esse diálogo, as professoras se colocaram e é dessa forma que a gente colabora para a formação cidadã das crianças, e isso ocorre o ano inteiro, não existe um período específico para trabalharmos a cidadania, a formação cidadã. Acontece o ano inteiro. E as assembleias começam com o hino nacional, com as bandeiras ali expostas, as crianças aprendendo a respeitar os símbolos nacionais, não é? Aprendendo a reconhecer esses símbolos. E isso nada tem a ver com partidos políticos, não tem a ver com alinhamento ideológico com nenhum partido político. Isso é formação na cidadania, é oportunizar as crianças a construírem opiniões, a construírem pontos de vistas e posicionamentos. Então eu deixo essa dica. As assembleias de crianças, elas têm a referência no pedagogo francês Celestin Freinet, e tem tantos outros, não é, que mais na contemporaneidade, que trabalham com assembleias de crianças. A Escola da Ponte faz muito bem, trabalha muito bem a Assembleia de Crianças. Eu realizei minha pesquisa de doutorado na Escola da Ponte. Quando fui para lá, já realizava assembleias de crianças, porque meu trabalho tem referência muito em Freinet. E eu deixo essas indicações para quem quiser se aprofundar, conhecer mais, e também fico à disposição para, eventualmente, quem desejar começar a trabalhar as assembleias em suas escolas, a gente poder conversar. O que eu posso dizer é que já no ano de 1996,
Eu ouvi depoimentos lindos de uma mãe que relatou que o seu filho transferiu para casa o que ele aprendeu nas assembleias na escola, né? Ele colocou fixado na geladeira papeizinhos com parabenizo, critico e sugiro, né? E orientou a família que quando tivesse alguma coisa boa, parabenizasse. Quando tivesse alguma coisa, criticasse, para essa crítica sugerisse alguma coisa. E sempre no sábado ou no domingo, que a família está toda em casa, eles iam discutir o conteúdo desses papéis. E essa mãe relatou que a criança, na verdade, ela buscava ali soluções, ajudar a família a ter uma harmonia maior, não é? As pessoas conversarem mais, dialogarem, negociarem, não é? Encontrarem as soluções para viverem coletivamente de forma mais harmônica. Então, é isso que a gente faz na escola, é isso que a gente faz através do projeto que eu tenho o privilégio de coordenar, mas que é implementado por muitas pessoas, porque ninguém faz nada sozinho. E é esse trabalho que tem feito escolas como a nossa melhorar os indicadores, não é? Eu lembro que em 2015, quando nós iniciamos o projeto da escola Manuel Dantas, ela tinha um IDEB 2,5 e já o IDEB que foi apurado no ano de 2017, a escola atingiu um IDEB 5,8. Ou seja, é um projeto que os resultados estão aí. É um projeto que também tem na Escola Egésio Reis, que foi o primeiro projeto que eu implementei nessa linha, orientado pela minha tese de doutorado. A Escola Egésio Reis chegou em 2017 a um IDEB 7,1, o IDEB mais alto do estado, né? A escola com o IDEB mais alto do estado do Rio Grande do Norte. Ou seja, eu posso dizer que são práticas que refletem em resultados, não é? E isso é o que a gente tem que querer, educação de qualidade para o nosso país, para que a gente tenha um país verdadeiramente democrático, porque promove a equidade social por meio da educação e transforma as pessoas. Então, muito obrigada e eu fico à disposição.